Shalom, queridas, graça e paz, bom dia. Amém, que o Senhor te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Eu quero ler com você Êxodo 30, versículo 1, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz: farás um altar, para sobre ele queimar incenso, de madeira de acácia o farás. E Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará o incenso sobre ele. Quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará também o incenso sobre ele. Shalom, minhas queridas, graça e paz, bom dia. Que o Eterno te dê um dia abençoado, amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 30, versículo 1, versículo 7 e 8 também, que diz assim: farás um altar para sobre ele queimar incenso, de madeira de acácia o farás. E Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará o incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele, um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Amém? Glória a Deus. Deus dá a instrução aqui para que Arão, os sacerdotes, queimassem o incenso na presença do Senhor sobre o altar do incenso ali construído no tabernáculo. E nós vemos aqui a orientação de que ele deveria ser queimado todos os dias, todas as manhãs, pela manhã e à tarde, nesse sacrifício entregue ao Senhor, oferecido ao Senhor. E eles só poderiam o incenso só poderia ser queimado se as lâmpadas estivessem acesas. Isso traz para nós um entendimento de que a nossa vida, queridas, precisa estar sempre queimando, acesas na presença de Deus. O azeite do Espírito Santo precisa estar sobre nós, de maneira que tenhamos esta vida sempre na presença de Deus, para que possamos oferecer a nossa adoração ao Deus eterno. Isso deveria ser feito por todas as gerações, instrução do Senhor a Moisés e aos sacerdotes. E é interessante que o incenso, ele tinha alguns compostos, ele tinha, na verdade, 3 compostos. Se você ler o versículo 34, nós vemos aqui Deus instruindo a Moisés que o incenso deveria ser composto. Toma especiarias aromáticas. E o Senhor disse a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas será de igual peso. Ou seja, na mesma quantidade deveria ser preparado este incenso com estes componentes. O gálbano era um componente que devia ser extraído de uma árvore, era uma árvore muito alta, da qual era retirado o gálbano das suas raízes, uma resina que era retirada das raízes dessa árvore. Na verdade, gálbano era a resina, que era retirada então de uma determinada árvore para lá das regiões do Mediterrâneo, da Ásia, para que pudesse então compor este incenso. E quando eu olho aqui para a questão de que essa resina era retirada das raízes, eu logo entendo que a nossa adoração precisa ser profunda, ela precisa ser firme, Precisa ter ali a firmeza na palavra de Deus, na vitória de Cristo Jesus, porque nós adoramos a Jesus, ao Senhor Jesus e tudo que Ele fez na nossa vida. É a Ele que nós adoramos, Ele é o motivo da nossa adoração. Então a nossa adoração não é em qualquer coisa, não é num homem, não é numa pedra de cristal, não é numa madeira. A nossa adoração é firme, é em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? A nossa adoração precisa ter raízes profundas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo componente era a onixa. A onixa era retirado de um marisco do fundo do mar. Uma concha. Era uma concha retirada de um marisco e esse marisco se alimentava do nardo. Olha que coisa interessante. Então, tornava a casca daquele marisco perfumada. E aí, então, ela deveria ser triturada para que fizesse parte do composto do incenso. E os sacerdotes precisavam mergulhar
pescar aquele marisco, colher aquele marisco, para que pudesse então ser colocado na composição do incenso. Isso fala de profundidade. A nossa adoração precisa ser essa adoração que a gente deve mergulhar no mais íntimo da nossa alma, com muita intensidade, não é? Com muita profundidade, para que nós possamos oferecer ao Senhor algo agradável, algo verdadeiro, né? E é lindo isso, ver, né, que não deve ser algo raso, não deve ser algo superficial, mas é intensa, é profunda. Então a Onisha nos fala disso, nos fala de profundidade da nossa adoração. E o terceiro componente era o estoraco. O estoraco era um arbusto do deserto, também muito cheiroso, muito perfumado, e ele deveria ser então triturado. Os sacerdotes deveriam ir lá no deserto, colher aquele arbusto e aí então colocar as suas folhas na mistura do incenso. E tudo deveria ser triturado, não é? Bem trituradinho mesmo, e aí então temperado com sal para não estragar. E deveria ser queimado sobre o altar do incenso. Que lindo! Isso nos traz uma ilustração para a nossa vida espiritual, para o nosso estilo de adoração, né? De que não somente nos momentos agradáveis da nossa vida a gente deve render adoração ao nosso Deus, mas às vezes nos momentos desérticos, nos momentos difíceis da nossa vida, é a adoração que mais agrada muitas vezes a Deus, adoração em um coração contrito, quebrantado, às vezes até sofrido, machucado pelas dores da vida, mas é aí quando nós nos lançamos em Deus e entregamos o melhor que temos, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa dedicação, porque só no Senhor resta a nossa esperança e Ele é digno do nosso louvor. O Senhor olha o coração quebrantado e contrito. Veja bem, profundidade, intensidade, não é? Ou seja, que não seja algo raso, mas que seja profundo, que seja algo firme e que seja algo também em qualquer situação, em qualquer momento, possamos oferecer a nossa adoração, não somente nos tempos bons, né? Não somente nos tempos de alegria. Amém? Que a nossa adoração flua, que você seja uma mulher assim, em qualquer circunstância, como diz o salmista Davi, louvarei ao Senhor durante a minha vida, em qualquer momento, em qualquer situação. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Que suba, como diz o Salmo 141, a nossa adoração, a nossa oração, como incenso na presença do Deus eterno. Que o Senhor te abençoe, te dê um bom dia, em nome de Jesus.